Olá, povo! Bem-vindos à aula de História do Sétimo Ano. Eu sou o professor Marlon e junto comigo, com você, para estudarmos muito hoje, está aqui o Ezion, dê um oi para ele. E juntos vamos estudar muito História. Venha para essa aula maravilhosa, para a melhor aula que existe, a aula que você gosta de aprender. Então, já que você vai aprender muito, o que nós vamos aprender hoje? Calma, criança. Lembrou de pegar seu caderno, lápis, caneta? Sim, você vai precisar anotar muito desta aula. Anote todas aquelas informações que você considere importantes para continuar estudando. Informações, definições de alguns termos que nós vamos conversar, que você não tem muita facilidade, não usa muito, anote, isso será importante para você. Então tenha o seu caderno, o seu companheiro, anote aquilo que você considerar importante e você vai aprender muito. Combinado? Fechou? Vai anotar tudo? Isso aí! Então, nós vamos conversar sobre a influência da cultura iorubá no Brasil. Sim, então, a influência desta cultura africana na cultura brasileira. Nós vamos conversar sobre alguns elementos dessa influência na aula de hoje. E já que vamos falar de influência de uma cultura africana no Brasil, aquelas perguntas para a gente iniciar se aquecendo, que eu sei que você sabe responder tranquilinhas, que vão te ajudar a entrar com tudo no assunto dessa nossa aula. Bora começar então? Você lembra de alguns dos grandes reinos históricos da África? Lembra citar alguns reinos históricos da África? Facinho, né? Ainda, você lembra o nome da capital religiosa dos iorubás? Ó, uma pergunta super fácil e outra que você vai ter que pesquisar na sua memória, em suas anotações por aí. Primeira questão, fácil. Podemos citar o Egito Antigo, o Império do Mali, o Reino do Congo, bem tranquilo. Ainda, para a segunda pergunta, capital religiosa dos iorubás. Lembra que os iorubás eles possuíam cidades independentes, mas uma dessas cidades, cada uma com seu governo próprio, características próprias, mas uma dessas cidades era tida como a capital religiosa, a cidade de Ifé. Seria, na tradição religiosa iorubá, o chamado umbigo do universo. A partir de Ifé, tudo foi criado. Então ali o centro religioso dos iorubás, a cidade de Ifé. Lembrou de tudo isso? Tranquilo? Super fácil, molezinha. Você que não lembrava, agora já está ambientado, já está dentro da nossa aula de hoje para começarmos. A Escola Olodum, ela é um projeto de educação popular afro-brasileiro. A Escola Olodum, ela fica localizada no bairro do Pelourinho, lá em Salvador. Eu trouxe uma imagem para você do símbolo característico do Olodum, este grupo que resgata essa cultura afro-brasileira e que a partir daí criou uma escola para continuar transmitindo essas lições, essa cultura afro-brasileira para os brasileiros. Então, importante irradiador, esse polo que espalha a cultura afro-brasileira. Você tem acesso regular a elementos ligados a essa cultura afro-brasileira? É comum no seu dia a dia, no seu meio de vida, você estar ligado ou ter acesso a elementos de cultura afro-brasileira? É algo que faz parte da sua vida? Se sim, que bom. Se não, por que não? O que fazer para ter mais acesso a esses elementos de cultura afro-brasileira? Então, uma boa questão para você, sua família, seus amigos. Ainda falando sobre essa influência cultural, o candomblé é uma religião afro-brasileira que é derivada, ela nasceu a partir de cultos tradicionais africanos. A partir desses cultos, criado o candomblé. E ele está sobretudo ligado aos iorubás. É uma junção do termo candombe. Então a palavra candomblé é uma junção do termo candombe, que significa dança com atabaques, em Kimbundu, que é um outro idioma africano, junção dessa palavra com ilé, que dá a ideia de casa. Então, casa em Yorubá. Então, candombe com ilé. Então, essa junção desses termos formou o candomblé. Reparou que dá uma ideia de
casa com dança com atabaques. Então, aí um dos elementos característicos dessa religião ligada a cultos tradicionais africanos, o candomblé. Você conhece os cultos e crenças de religiões de matriz africana? Você faz parte de religiões de matriz africana? Você conhece pessoas ligadas a religiões de matriz africana? Tem acesso? Não conhece ninguém? Não tem nada ao seu redor ligado a religiões de matriz africana? Então, essa é mais uma influência que não só cultural, mas religiosa trazido pelos descendentes de africanos que vieram para o Brasil. Essa é uma questão que este mapa aqui vai te ajudar a lembrar bastante sobre isso. As principais rotas de tráfico de escravizados. Então, pessoas trazidas escravizadas da África para o Brasil. O Brasil foi o local que mais recebeu escravizados vindos da África em todas as Américas. A maioria dos escravizados da África vieram para o Brasil. Principais portos, você tem aí Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Não só nesses portos, mas foram os principais. E eu destaquei no mapa da África, você vai ver aí, mais próxima à região do deserto do Saara, está a região dos Iorubás, essa região mais ao norte destacada na África. Então, os Iorubás, o principal porto que recebeu escravizados Iorubás foi Salvador, na Bahia. Repara aí, você tem uma linha que vem de Lagos, atualmente capital da Nigéria, terra dos Iorubás, até Salvador, na Bahia. Então existe uma ligação entre Salvador, entre a Bahia e a Nigéria, um dos países aí onde a cultura iorubá ainda é muito presente, a etnia iorubá. Então você tem uma ligação muito forte entre África e Brasil. Existe, portanto, uma relação de influência cultural. Sim, muito forte. E claro, Salvador, na Bahia, sendo aí esse principal polo que recebeu escravizados, tem naturalmente uma influência muito grande da cultura iorubá. Aqui até eu trouxe para você uma imagem da cidade de Salvador na década de 1870, do Porto de Salvador na década de 1870. Então você percebe um movimento grande no Porto de Salvador, muitos barcos ali nesse Porto de Salvador, um porto muito importante desse Nordeste brasileiro. Segundo o historiador muito famoso, Pierre Verger, foi aí no século XIX, depois que os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, que era a capital política dos Iorubás, a principal referência política dos Iorubás, foi que esses Iorubás começaram a ser trazidos para o Brasil como escravos, entrando, como você viu no mapa anterior, principalmente em Salvador. Então, a partir da destruição dessas principais cidades Iorubás, então esses habitantes das cidades Iorubás capturados e trazidos como escravizados para o Brasil. Entre os Iorubás que aqui chegaram, havia que tipo de pessoas, quais as ocupações dessas pessoas? Você tinha muitos sacerdotes, muitos príncipes, muitos líderes políticos e muitos artistas. Então você tem uma variedade de grupos vindo e, reparou, grupos importantes para a sociedade iorubá, que foram empregados principalmente em trabalhos urbanos e em trabalhos domésticos na cidade de Salvador e no Recôncavo Baiano, na região próxima a Salvador. Então, empregos urbanos e empregos domésticos, a maioria foi empregado. Portanto, com contatos muito próximos com outras populações, com outra parte da população. Diferentemente de muitos escravos enviados para áreas mais rurais e isolados, você tem um contato urbano muito grande nessa região. Embora trazidos à força e em condições adversas, como escravizados, os Iorubás fizeram história e fizeram arte no Brasil. Continuaram suas tradições culturais, artísticas, religiosas lá da África, continuaram no Brasil mesmo em condições adversas. Exercícios, então, para a gente começar a conversar. Vamos lá. A partir de 1830, começaram a entrar no Brasil os primeiros Iorubás, século XIX. Qual foi o principal porto de entrada desse povo no Brasil? Tranquilo, hein? B. Que indivíduos iorubás chegavam ao Brasil para serem escravizados?
Responde aí que a gente já volta. Duas questões super tranquilas, você com certeza respondeu muito bem. A primeira delas, principal porto de chegada dos iorubás no Brasil, que eles foram trazidos escravizados. Qual foi? Claro, Porto de Salvador, na Bahia. Essa ligação muito forte entre Bahia e os iorubás, principalmente a Nigéria. Que indivíduos chegaram ao Brasil para serem escravizados? Entre os iorubás trazidos havia muitos sacerdotes, príncipes, líderes políticos e artistas. Então você tem uma variedade grande aí de indivíduos com poder de influência. E lembra principalmente que eles vieram trabalhar aí como escravos domésticos ou escravos urbanos, ou seja, com contato com outras populações também da região de Salvador e do Recôncavo Baiano, portanto, fácil aí de espalhar a influência cultural desses escravizados chegados, principalmente no Porto de Salvador. Anotou isso? Bem importante. Já que estamos falando de influência, a influência iorubá no Brasil. A arte de matriz iorubá, ela pode ser vista em várias regiões do Brasil. Naturalmente, esses descendentes dos escravizados se espalharam pelo Brasil e influenciaram a cultura brasileira, influenciam ainda. Porém, Salvador, Bahia, é o principal polo de irradiação dessa cultura atualmente. Na Bahia nasceram ou vivem alguns dos grandes nomes da música e das artes plásticas que tem a matriz iorubá aí como referência. Uma imagem, inclusive, símbolo de Salvador, um dos pontos turísticos da capital de Salvador, é o cetro da ancestralidade, está aí da sua tela do lado esquerdo, que é uma escultura do mestre Didi, que está lá em Salvador, e que faz, então, referência a essa ancestralidade iorubá, grande influenciadora da cultura de Salvador. Então, para marcar essa influência africana, essa influência iorubá, ali em Salvador, essa escultura do mestre Didi, próximo ao Porto de Salvador, principal local de chegada de iorubás escravizados no Brasil. E aí na música nós temos muita influência. A música brasileira é muito influenciada pela cultura, pela música africana, muito, em vários ritmos musicais. Alguns deles aqui que eu trouxe para destacar, que tem herdeiros dessa tradição iorubá, um deles é o Ilê Aie, que é o mais antigo bloco afro do Carnaval de Salvador, que foi fundado em 1974, esse bloco, o Ilê Aie. Eu trouxe uma imagem para você do lado direito aí, de uma das apresentações de parte desse grupo. Em Iorubá,
Ilê Aie significa casa de negro. Então, busca promover a expansão da cultura de origem africana no Brasil, exatamente trazendo a ideia do nome do grupo, Casa de Negro. Então, um local para a expansão dessa cultura, para espalhar essa cultura de matriz iorubá, de matriz africana no Brasil. O Ilê Aie, um dos principais irradiadores, dos principais locais de onde essa cultura africana é espalhada pelo Brasil, que é lá de Salvador. Além disso, você tem o bloco Olodum. Nós abrimos a aula falando um pouco do Olodum e da escola Olodum. O Olodum, um dos grandes blocos aí, dos grandes grupos de matriz afro, que também faz aí, que espalha essa cultura iorubá pelo Brasil. Além deles, a cantora baiana Margarete Menezes, também herdeiros dessa tradição iorubá, essa influência muito presente nas músicas, tanto do Ilê Aie, quanto do Olodum, quanto da Margarete Menezes. Você tem uma influência muito grande, tem a percepção ali de que eles são herdeiros dessa matriz cultural iorubá. Exercício muito fácil para você. Principal estado, polo de irradiação da tradição iorubá. Responde aí. Estado, principal polo de irradiação dessa cultura iorubá no Brasil. Muito fácil para você, Bahia. Não é o Acre, não é o Paraná. O principal é a Bahia. Claro que existe a presença e a influência da cultura iorubá, né, em outros estados do Brasil, mas o principal polo, Bahia, principalmente ali a partir do porto de Salvador. Nas artes plásticas, nós temos muitos nomes também que trazem a influência dessa cultura iorubá. Muitos nas artes plásticas. E eu citei para você aqui alguns, como o Emanuel Araújo, que está do lado esquerdo da sua tela, que além de ser um escultor, além de trabalhar nas artes plásticas, ele é o fundador do Museu Afro-Brasil. Então, um museu aí que centraliza boa parte dessa cultura de influência africana no Brasil, o Museu Afro-Brasil, criado pelo Emanuel Araújo. Além dele, o mestre Didi, que nessa aula ainda eu mostrei ali uma obra dele, o Cetro da Ancestralidade, que fica em Salvador. Mestre Didi está do seu lado direito. E ainda pintores como, por exemplo, o Caribé e o Menelau Sete, mas você tem muitos outros pintores aí que trazem essa influência iorubá na cultura brasileira. Você pode aumentar a sua pesquisa e conhecer muito mais desse universo. Aqui alguns exemplos para você que se destacaram nesse meio das artes plásticas. Exercício: nós, no Brasil, temos muitos herdeiros das tradições iorubás. Sua tarefa: indique duas grandes manifestações artísticas que são diretamente influenciadas pela cultura iorubá.
Conseguiu? Tarefinha fácil, tranquila? Duas grandes manifestações artísticas, eu trouxe aqui alguns exemplos de resposta que você pode ter anotado. Na música, os blocos Olodum, Ilê Aie e a cantora Margarete Menezes, falamos deles na aula. Ainda nas artes plásticas, nomes como Emanuel Araújo, mestre Didi e os pintores Caribé e Menelau Sete. Reparou? Todos estes são exemplos que nós trouxemos nesta aula e que você anotou aí. Ficou fácil de responder essa questão. Outro campo de influência da cultura iorubá, da cultura africana no Brasil, é na religião. E aí, o candomblé. O candomblé é a crença num Deus supremo. Na tradição iorubá, na tradição do candomblé, esse Deus é chamado de Olorum. E ele tem um culto dirigido a forças da natureza. Essas forças da natureza personificados na forma de ancestrais divinizados, os orixás. Então, uma religião de influência africana que acredita num Deus supremo e que cultua forças da natureza que são personificados nos orixás. Os sacerdotes são chamados de babalorixás, ou popularmente pai de santo, mãe de santo. Esses são os sacerdotes do candomblé. Os templos são normalmente chamados aí de casas, roças, terreiros. Os nomes vão variar dependendo do local, mas todos fazem referências ao templo religioso do candomblé. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no último censo, 0,3% da população brasileira se declarou adepta do candomblé. Então, 0,3% da população brasileira fazendo parte aí do candomblé, uma religião de influência africana, principalmente iorubá. Então, vai trazer a ideia aí de uma cultura iorubá no Brasil, presente inclusive, então, na religião. Nessa nossa aula, nós conversamos sobre os iorubás, que são um dos tantos povos que influenciaram essa formação da identidade, da nacionalidade brasileira. A Bahia, o principal estado, o principal polo irradiador, de onde se espalhou essa cultura, essa tradição iorubá, entre tantos campos, artes, cultura e religião, contam com a presença de elementos da tradição iorubá, como nós falamos muito nessa aula. Então, artes, você tem os elementos culturais em geral e a religião com o candomblé, elementos, símbolos muito fortes aí dessa tradição iorubá. Galera, continue seus estudos, nós vamos ficando por aqui. Tchau, povo!